Bom, então o tema que nós vamos estudar hoje é sobre a utilização terapêutica dos antibióticos. Então, em linhas gerais, a gente sabe que, conceituando antibióticos, nós temos que são substâncias produzidas por micro-organismos vivos ou através de processos semissintéticos, os quais inibem o crescimento de outros micro-organismos e podem eventualmente destruí-los. Né? Então, esse seria o conceito genérico dos antibióticos. E a grande questão da indicação desses importantes medicamentos é quando utilizá-los, quando usar. Então, geralmente, a gente faz a indicação em odontologia do uso desses medicamentos quando as manobras odontológicas e a resistência do paciente não são suficientes para debelar a infecção. Então, uma coisa interessante para a gente sempre pensar, associar o uso desses medicamentos quando a infecção está presente. Quando muitas vezes a gente consegue resolver de forma pontual, tratando ou eliminando o que causa aquela alteração, geralmente os antibióticos eles não são indicados. Mas quando o paciente tem uma certa resistência, ou quando essa manobra odontológica, né, a terapêutica local, não foi suficiente, a gente utiliza esses medicamentos como uma forma habitual de terapêutica medicamentosa. Então, o uso racional desse tipo de medicamentos são importantes quando a gente tem, de fato, essa indicação precisa. Até porque a gente sabe, né, que muitas vezes esses medicamentos, quando utilizados de forma genérica ou empírica, podem de fato promover resistência, muitas vezes bacteriana, ou muitas vezes resistência àquele microorganismo que a gente está ali tentando combater. Então, sua indicação ela deve ser muito pontual, tanto na odontologia como na medicina de um modo geral. Então, indicar, utilizar, prescrever esses medicamentos quando as manobras odontológicas e a resistência do paciente não são suficientes para debelar aquela condição infecciosa. Então, isso é muito bem claro a gente sempre pontuar. Outra coisa interessante é que esse antibiótico ele deve ser ideal para aquele caso. Né? Então, vocês vão ver que na odontologia existem medicamentos, principalmente os antibióticos, que são bem utilizados, que são os ideais, por conta da microbiota, por conta dos micro-organismos que a gente vai encontrar naquela área, principalmente na boca. Então a gente vai ver que, em larga escala, as penicilinas são os antibióticos ideais para a odontologia, né? Mas de modo genérico, a gente sabe também que esses antibióticos ideais são aqueles que exercem sua ação sobre os micro-organismos invasores sem causar danos ao hospedeiro. Ou seja, geralmente esses antibióticos eles promovem uma toxicidade seletiva, porque eles vão, de fato, combater aquele micro-organismo que está causando o problema, que está causando a infecção. Então, essa capacidade que os medicamentos têm de lesar o microorganismo especificamente sem promover toxicidade para o hospedeiro, a gente chama isso de toxicidade seletiva. E esses antibióticos, geralmente os que são utilizados na odontologia, promovem, né, muitas vezes, essa condição. Ele vai, de fato, promover a ação de destruição ou muitas vezes do crescimento daquele microorganismos, de fato promovendo essa seletividade. Então, por isso que a gente sempre fala que os antibióticos ideais na odontologia, muitas vezes, são aqueles que causam, né, essa destruição ou muitas vezes o crescimento daqueles organismos, porque eles promovem essa toxicidade seletiva. Então, de fato, a gente tem que prescrever, saber que infecção está ali presente para, de fato, ter a prescrição do antibiótico ideal. Porque muitas vezes, em se tratando, por exemplo, dos antibióticos, né, não dos antimicrobianos como um todo, mas dos antibióticos, eles irão agir em partes específicas do agente causal. Então, quando a gente fala dos antibióticos, a gente lembra muito bem da estrutura
celular das bactérias, né, que geralmente elas contêm estruturas ultra medicamentos utilizados, né, os antibióticos, eles irão agir em áreas específicas da constituição organismos. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, as penicilinas, que são os mais utilizados na odontologia, Gente, que eles irão promover, né, eles irão agir praticamente na síntese da parede celular. Então a gente fala que eles são geralmente bactericidas de parede. Então eles terão esse mecanismo de destruição desses micro-organismos, das bactérias, através da ação especificamente da parede celular desses micro-organismos. A gente tem também outros antimicrobianos, né, outros antibióticos que serão utilizados também. Quando a gente muitas vezes tem resistências apontadas no manejo clínico, como as cefalosporinas, por exemplo, que também tem essa ação semelhante das penicilinas, né, por isso que muitas pô, vezes são utilizadas, né, como segunda escolha. Temos também alguns. professor, Oi, você caiu, você ficou mudo, aí logo assim que entrou em mecanismo de ação do antibiótico, a gente não conseguiu ouvir mais. agora vocês conseguem me ouvir? Me Uhum, ver? voltou. Aliás, me ouvir, né? Que eu tirei a câmera. Então, Sim, vou retornar para vocês. tá. Então, os antibióticos, especificamente, né, falando, eles vão agir em áreas específicas desses micro-organismos, das bactérias. Então, um medicamento, né, um antibiótico que a gente utiliza bastante na odontologia são as penicilinas. Então, as penicilinas, por exemplo, ó, elas terão seu mecanismo de ação através da síntese da parede celular. Então, a gente consegue utilizar esse medicamento com esse mecanismo de ação específico, onde eles irão destruir a parede celular. Por isso que a gente diz muitas vezes que as penicilinas eles são bactericidas de parede, porque eles vão, de fato, promover um dano na síntese da parede celular, fazendo com que aquela bactéria ela não seja viável. Ela, de fato, morra, né? Ela vai ser exterminada. Outro medicamento que a gente utiliza muitas vezes, antibiótico, como segunda linha em substituição às penicilinas, são as cefalosporinas, por exemplo. Elas têm um mecanismo semelhante, o das penicilinas. Elas também são bactericidas de parede. Dependendo também de outros medicamentos antibióticos, a gente tem, por exemplo, aqui as tetraciclinas, que no passado era muito utilizado para as infecções odontogênicas, hoje não mais, né, por conta que elas, muitas vezes, na criança, pode proporcionar prejuízos na odontogênese, então ela atualmente não é tão utilizada, né? A gente tem as penicilinas que fazem esse papel. Outros medicamentos, por exemplo, como a azitromicina, clindamicina, eritromicina, também agem como bactericida, entretanto, possibilitando aqui, ó, uma ação direta nos ribossomos, fazendo com que aquela bactéria não se multiplique, por exemplo, né? Então eles agem mais no crescimento dessas bactérias. Então, por exemplo, quando a gente muitas vezes não utiliza as penicilinas nem as cefalosporinas para odontologia, a gente pode lançar mão de outros medicamentos, como por exemplo a clindamicina, que no passado era utilizado bastante nos pacientes que têm, por exemplo, alergia às penicilinas e às cefalosporinas, como uma terceira linha de indicação nesses pacientes, né? Principalmente os pacientes que têm infecções ósseas, que têm as osteomielites. Então, era usado bastante, com muita frequência, né? Outros medicamentos, aí esses não são tão utilizados, né? Que a gente tem aqui o ciprofloxacino, por exemplo, que é um medicamento bastante utilizado para infecção urinária, por exemplo. Eles vão agir na ação do DNA, né, destruindo essa estrutura do DNA da bactéria. E tem também outro medicamento aqui, que é o metronidazol, também chamado de Flagyl, que é utilizado, por exemplo, na periodontia. Muitas vezes vocês vão ver na periodontia os pacientes que têm periodontite agressiva, ou muitas vezes uma alteração específica, que é a gengivite ulcerativa crônica, né, que eles muitas vezes têm supuração na gengiva e muitas vezes são tratados com esse medicamento, com metronidazol.
em associação com as penicilinas, por exemplo. Então, esses medicamentos têm um uso muito restrito, pontual na odontologia, principalmente nesses casos de periodontite e das gunas, né? Que são as gengivites ulcerativas que causam bastante supuração na região da gengiva e vão agir especificamente na alteração do DNA. Então vejam que existe uma gama de medicamentos, de antibióticos, que a depender da microflora, do local onde a gente quer, do tipo de infecção que a gente quer, e muitas vezes apontado com seu mecanismo de ação, nós vamos utilizar. Lembrando que os bactericidas de parede, as penicilinas, são os mais utilizados na odontologia, por conta da seletividade que a gente tem para aquela microflora específica que tem na boca. Então, por isso que os bactericidas de parede, que são as penicilinas, são os mais utilizados. Com isso, dependendo da ação biológica, esses antibióticos eles também podem ser classificados. E aí a gente tem dois grandes grupos, os que a gente chama de bactericida e os que chamam de bacteriostáticos. Para eles vão estar interferindo o quê? Os mecanismos de ação que eles causam, a concentração do fármaco e o tipo de micro-organismo. Então, dependendo disso, então, na boca, como a gente tem micro-organismos que a gente chama tanto gram-negativos como gram-positivos, nós iremos utilizar um medicamento que possui um mecanismo de ação específico que vai destruir a parede da bactéria. E com isso vai promover o quê? Toda a destruição daquele micro-organismo. Então a gente lembra bem, por exemplo, que as penicilinas são classificadas como bactericida, porque elas têm essa propriedade seletiva de agir na parede da bactéria, promovendo a morte dela. Já outros micro-organismos vão ter uma seletividade maior, a depender, muitas vezes também, do mecanismo de ação delas. Aí eu lembro para vocês que a segunda linha de escolha é cefalosporinas, por exemplo. Então elas têm para ação na boca como bacteriostático, porque geralmente elas vão impedir o quê? O crescimento daquela infecção, né? O crescimento daquelas bactérias. E muitas vezes, quando a gente indica as cefalosporinas, a gente lembra que aquele paciente, muitas vezes, com a própria ação do próprio organismo, vai conseguir debelar aquela infecção. Porque uma vez o número do crescimento, o crescimento de bactérias vai diminuir e muitas vezes promover, numa segunda linha, no segundo ponto, o restabelecimento da saúde daquela área específica que eu estou tratando. Então, por isso que muitas vezes na odontologia a gente prefere utilizar um medicamento que tem uma ação de morte celular, né, de morte da bactéria. E muitas vezes a gente sabe que pelo mecanismo de ação, a bactéria ela não fica viável quando perde sua parede celular. Por isso que as penicilinas são as mais indicadas, porque a gente tem uma microbiota mista na boca, né? E muitas vezes a gente prefere esses medicamentos que são bactericidas por conta desse mecanismo de ação específica e muitas vezes usando numa concentração específica do fármaco, porque a gente conhece o tipo de micro-organismo que vai estar ali presente. Quando o paciente tem restrição, ou seja, quando ele tem, por exemplo, alergia às penicilinas, ou quando já existe uma resistência bacteriana frente a esses medicamentos, a gente pode utilizar uma segunda linha. A gente lembra das cefalosporinas, por exemplo, da clindamicina também, que são medicamentos que a gente chama bacteriostáticos, que estão agindo apenas do crescimento daqueles micro-organismos ali no local. Não tem uma seletividade tão específica, não promovem morte da bactéria, só agindo basicamente no crescimento, impedem o crescimento dela. E aí a gente pensa na defesa do hospedeiro, né? Então esse hospedeiro deve ter uma defesa própria para o próprio organismo fagocitar. Aquelas bactérias ali, aquela infecção ser debelada. Então, os bacteriostáticos, de fato, eles são ruins por isso, porque a gente tem que esperar, muitas vezes, uma defesa do hospedeiro, né? Então, por exemplo, os pacientes imunocomprometidos, por exemplo, a prescrição de antibióticos bacteriostáticos são ruins para eles, porque eles não vão ter uma defesa
né, própria, né, porque já vai ter um prejuízo de defesa orgânica. Então, para eles, o melhor são os bactericidas, porque de fato vai exterminar aquele foco de infecção específico, né? E quando a gente diferencia, né, contrapõe esses medicamentos que são bactericida e bacteriostáticos, nós temos que lembrar que a antibioterapia ela não promove a erradicação da infecção, mas a redução do número de micro-organismos. Então, quando a gente tem isso, com essa redução da microbiota, ali especificamente, a gente lembra que são as drogas, né, os antibióticos bacteriostáticos. Muitas vezes o tratamento com bactérias pode levar mais tempo, isso é importante, né, porque a gente tem que lembrar da própria resposta do hospedeiro, né, daquele indivíduo. Então, muitas vezes, quando o indivíduo é imunocomprometido ou tem dificuldade, muitas vezes, já de resistência bacteriana, a antibiótico-terapia pode levar mais tempo, porque a gente, de fato, quer fazer com que aquele número reduza cada vez mais. Outra coisa interessante é que os bacteriostáticos precisam manter a concentração inibitória mínima durante o tratamento. Então, por isso que é importante que os indivíduos, quando já usam, né, uma segunda linha, uma terceira linha de escolha de antibióticos, eles devem ter sua prescrição com a hora muito específica para que aquele antibiótico tenha, né, uma ação específica durante determinado tempo, durante determinada hora, para que ele não venha diminuir essa concentração. E com isso, a gente consiga, de fato, diminuir o crescimento bacteriano ali presente. Em casos específicos, a antibiótico terapia visa eliminar todos os patógenos. Então, isso a gente tem nos bactericidas. Quando ele elimina totalmente, né? Ele tem, de fato, o processo de morte celular por completo. E a gente lembra bem que as penicilinas têm essa potente ação. Por isso que são os mais indicados para a boca, devido aos múltiplos micro-organismos que se encontram, tanto gram negativo como gram positivo, né? Bactérias que de fato são, por exemplo, periodontopatogênicas, são bactérias cariogênicas, né? Então, por isso que a gente utiliza os bactericidas como primeira escolha para as infecções da cavidade oral. E aqui a gente tem, de fato, né, as drogas que representam as Professor, bactericidas. A gente lembra aqui, por exemplo, das professor, penicilinas. Oi? o senhor está trocando o slide porque para a gente está no mecanismo de ação. Tô trocando sim. Ah, para a gente parou no mecanismo de ação. Conseguem ver, acompanhar? Não? Não, não, para a gente paralisou nesse. Deixa eu voltar aqui. Ai, pessoal, mil desculpas. Tá meio difícil hoje, né? Ai, caramba. E agora, conseguem ver? Sim, agora trocou. Tá no bactericida versus bacteriostático. Isso, aquilo que vocês conseguiram ouvir, né? Que são as propriedades diferenciais dos bactericidas e bacteriostáticos. Lembrando que os bacteriostáticos vão promover antibiótico-terapia, que geralmente não promove erradicação total, né, daquelas bactérias, vai apenas reduzir o número de micro-organismos ali presente. Outra coisa importante é que o tratamento com bacteriostáticos pode levar mais tempo, e aí a gente tem que muitas vezes esperar, né, a resposta do indivíduo frente àquela infecção. Então é importante a gente, na indicação, perceber que aquele indivíduo está com os leucócitos todos bons, né, que são células de defesa, né, que são indivíduos que não são imunodeprimidos. Tudo isso é interessante. Outra coisa importante é a posologia desses agentes bacteriostáticos, que eles precisam ter uma concentração inibitória mínima favorável, né? Então a gente tem muitas vezes isso vinculado. E em casos específicos, a antibioterapia ela também visa eliminar todos os patógenos, que é o caso do bactericida. E aqui a gente traz as diferenças da constituição dos grandes grupos de drogas antimicrobianas, né, dos antibióticos. A gente lembra que as penicilinas elas são bactericidas e
a clindamicina, que é outro medicamento utilizado, que é bacteriostático, então a gente tem nessa tabela mostrando, vocês conseguem acompanhar? Tá passando o slide? Sim, tá passando sim, professor. E outra coisa também interessante que algumas variáveis podem influenciar o tratamento antimicrobiano. Por exemplo, o diagnóstico e escolha do antimicrobiano. Então, saber que tipo de infecção a gente está diante é importante e saber que tipo de antimicrobiano a gente está prescrevendo. Outra coisa interessante é a concentração desse antimicrobiano no local da infecção. Isso também é bastante importante para saber se aquele medicamento vai ser utilizado naquela dose específica, naquela concentração específica e com um tempo favorável. A idade também, o tipo e extensão da infecção são parâmetros também importantes na hora da prescrição. E outra coisa também interessante que a gente já comentou, que são os fatores do hospedeiro. Será que aquele indivíduo ele tem uma resposta tecidual frente àquela prescrição do antibiótico? Então ele é imunocomprometido, ele tem uma leucopenia. Então tudo isso os fatores do hospedeiro vão também determinar na prescrição do tratamento antimicrobiano. E quais seriam os insucessos da antibiótico terapia? Por exemplo, a escolha incorreta do antibiótico frente àquela infecção, é uma infecção odontogênica, é uma infecção de origem óssea, é uma infecção de origem de tecido mole. Tudo isso é importante na hora da prescrição. Também a falha no cálculo da dosagem. Outra coisa também importante é o antibiótico não atinge o sítio de infecção. Isso é muito interessante quando a gente lembra, por exemplo, das osteonecroses. Nas osteonecroses, o que vai depender? É se aquele sítio de ação que tem a alteração tem uma perfusão, tem uma vascularização. Muitas vezes não tem. E isso vai fazer com que dificulte o insucesso daquela antibiótico terapia. Então, as osteonecroses, as osteomielites, por exemplo, muitas vezes a antibiótico terapia, elas são mais duradouras, porque muitas vezes isso vai acontecer, porque o antibiótico não atinge o sítio da infecção na concentração que a gente gostaria que atingisse, né? O antagonismo também entre os antibióticos, isso pode acontecer. Os micro-organismos também resistentes ao antibiótico. Então, muitas vezes, em alguns casos, a gente lança a mão de cultura e cultura com antibiograma, que são exames específicos para saber o tipo de microbiota que existe ali no local e saber também qual o tipo de antibiótico que vai ser resistente naquele local. Geralmente, é, esse estudo, né, os antibiograma junto com as culturas, são utilizados também quando a gente tem as osteomielites, quando a gente tem as osteonecroses. Infecção com taxa de crescimento muito alta também, então aquelas infecções que são muito agressivas, muitas vezes a gente também precisa de uma antibiótico-terapia mais duradoura, e muitas vezes quando a gente tem uma antibiótico-terapia mais curta, muitas vezes ela tem sucessos, né? Então, essa coisa também é interessante da gente lembrar. Outros insucessos que a gente também pode ter, vascularização ou fluxo sanguíneo reduzido, né? Isso ocorre bastante, por exemplo, quando os pacientes têm, né, osteomielite ou osteonecrose, pacientes com baixa resistência às infecções. Então, isso é uma coisa também interessante, porque a gente sempre tem que pensar que aquele indivíduo ele tem uma resposta frente àquela infecção. Isso é importante a gente sempre lembrar. Outra coisa, a falta de adesão ao tratamento pelo paciente. Então, muitas vezes ele não faz o uso adequado, né? Ele não faz a posologia correta, conforme a orientação do profissional. Outra coisa também interessante é o custo do tratamento. Então, isso pesa muito aquelas aulas no início que a gente já comentou, né? Com relação ao medicamento genérico, com relação ao medicamento que tem um nome comercial. Então, isso está muito também intrínseco ao insucesso da antibiótico-terapia. E muitas vezes os pacientes não têm como custear, comprar
o medicamento por nós prescrito. Então, isso é uma coisa que pode fazer com que a gente tenha sucesso da antibiótico terapia. Estão conseguindo acompanhar? Estamos, professor. Outra coisa também importante é que os antibióticos só devem ser usados realmente se houver necessidade. Então, vem aquela primeira frase do início da aula. Então, a indicação tem que ser muito própria e só deve ser prescrito quando a gente não consegue tratar a causa muitas vezes daquilo. A manobra odontológica, terapêutica, ela é insuficiente e a gente às vezes precisa manter. Aí eu lembro, por exemplo, para vocês, muitas vezes uma exodontia onde eu tenho, por exemplo, um exudato purulento. A gente vê que aquele paciente tem uma infecção muito presente. E muitas vezes a gente precisa lançar a antibiótico terapia, porque muitas vezes a manobra, a curetagem, a exodontia em si, ela não vai conseguir resolver. Porque foi uma cirurgia que a gente viu que teve exudato purulento, foi uma cirurgia que teve um percurso terapêutico que indicou de fato que precisou uma curetagem e aquela exposição purulenta ali presente precisa de uma ação pontual de uma droga, de um antibiótico, por exemplo. Então, muitas vezes, isso vai depender bastante. Então, a indicação dos antibióticos, elas de fato vão ter uma necessidade específica. Quando a gente tem, muitas vezes, uma cirurgia limpa, um paciente que é rígido, né? Ou seja, tem boa saúde, teve um tempo operatório pequeno, não mexi em osso, não curetei, não teve uma exposição purulenta, drenagem purulenta, né, exudato purulento. Então, muitas vezes não precisa se fazer antibiótico. Geralmente, os analgésicos vão ser indicados. Então, fazer a prescrição somente se tiver necessidade. Isso a gente lembra, por exemplo, gente, de um medicamento, né, de um antibiótico, um antimicrobiano, que a gente utiliza bastante, principalmente nos bochechos, e vende na farmácia para todo mundo comprar. Muitas vezes os pacientes compram sem indicação, que é a clorexidina, que é o Periogard, que é o Plax, por exemplo. Eles a gente também tem que ter uma indicação específica para fazer o uso. Vocês vão ver, por exemplo, que na rotina da odontologia, se utiliza o bochecho da clorexidina, por exemplo. Atualmente isso é muito falado, né, por conta da Covid, porque diz que a clorexidina, apesar de não ter ainda uma comprovação científica, mas a gente sabe que diminui a carga viral, por exemplo, a clorexidina, o peróxido de hidrogênio também, né? Mas, por exemplo, vocês vão ver que na rotina odontológica a gente utiliza muitas vezes a clorexidina para diminuir a microflora daquele local, porque muitas vezes o paciente fica muito tempo com a boca aberta, muitas vezes o aluno olha, o professor olha, então ele fica naquele ambiente que é de certa forma contaminado muito tempo. Aí a gente utiliza o bochecho como uma profilaxia de infecção, porque muitas vezes a gente vai examinar, várias pessoas vão olhar, aquele paciente vai ficar mais de 30 minutos com a boca aberta, aí por isso que a gente utiliza na rotina odontológica os bochechos locais, os antimicrobianos locais, os antissépticos orais, e muitas vezes a gente usa a clorexidina, que a gente sabe que utiliza, né, como forma de ação, por exemplo, né, a diminuição das bactérias ali locais. Então a gente utiliza. Vocês vão ver que muitas vezes a clorexidina é usada por um período maior como bochecho para os pacientes que têm periodontite, para os pacientes que fazem cirurgias de siso, que fazem osteotomias. A gente utiliza. Além da via oral, né, parenteral, a gente também vai utilizar essa via tópica. A gente lembra da clorexidina 0,12% que a gente utiliza. E ele serve como antibiótico local, porque ele tem esse poder de diminuir aquela microflora. E na rotina da odontologia vocês vão ver nos consultórios se utiliza isso, porque muitas vezes o tempo que o paciente tem de boca aberta é muito grande, né? E várias pessoas vão manipular aquela microflora. Então, muitas vezes, para não ter um desbalanço daquela microflora, se faz muitas vezes os bochechos como profilaxia, como prevenção, para que aquelas bactérias não fiquem desordenadas,
na sua manipulação ou expostas ao ambiente externo por um período maior. Outra coisa importante também é a avaliação correta do paciente com história de alergias, efeitos tóxicos e comorbidade, né? Então, os que têm alergia, saber indicar aquele tipo de antibiótico específico, e se tem efeitos tóxicos e também se ele tem alguma alteração de doença, né? Alguma doença crônica ali presente. Isso também vai ter um impacto interessante com relação à antibiótico terapia prescrita. Não usar também dose menor, que é a terapêutica recomendada, porque muitas vezes pode causar resistência, e acho que o calcanhar de Aquiles para as infecções de boca e outras infecções que podem aparecer nos indivíduos é ele ter resistência àquela antibiótico terapia mais padrão, aquela mais preconizada, né? Então, por isso que a dose não deve ser menor para aquele tipo de infecção ali presente. O paciente deve apresentar resposta benéfica no período de 24 a 48 horas, isso é interessante. Então, muitas vezes aquela infecção, aquele exudato, principalmente purulento, ou aquele exudato que é promovido através das infecções microbianas, elas devem cessar nesse período de 24 a 48 horas. Por isso que muitas vezes se utiliza antibiótico por um período mais ou menos de 2, 3 dias. Na odontologia, por que a gente não prescreve esse período curto? Geralmente vocês vão ver que fica para 7 dias. Porque geralmente a gente não examina o paciente de imediato. A gente opera e o retorno dele geralmente a gente faz para 7 dias. Então, para a gente ter uma margem de segurança, para que aquela infecção não recidive, não volte, a gente faz por esse período maior, não excedendo a depender da indicação, obviamente. Mas o ideal é que quando a gente prescreva antibiótico, em odontologia, que a gente examinasse aquele paciente até 3 dias. Porque se tiver a diminuição desses sintomas, que isso vai acontecer, né, das infecções, os sinais de infecção, a gente lembra dos exudatos, vai parar nesse período aqui, de até 48 horas, 2 dias, 3 dias, 72 horas no máximo. Mas na rotina a gente não vê esse paciente num período tão curto, né? Então por isso que a gente promove esses 7 dias para fazer o ciclo mais habitual do antibiótico. Mas o ideal era a gente poder examinar esse paciente 2, 3 dias depois. Porque o que vai pesar, gente, é o exame físico da ferida cirúrgica, daquela área que a gente está tratando. Né? E como a gente não tem muitas vezes esse interim de prescrição de retorno muito curto, né? Aí a gente faz os 7 dias. Então, meio que se convencionou. Então, a tecnologia do antibiótico muitas vezes não tem prejuízo para o doente nesse período grande de 7 dias. Mas vocês vão ver que os artigos, nos congressos, já se fala em avaliar esse paciente apenas em 3 dias. Por que se fala muito nisso? Por conta da resistência antibiótica que pode existir. Se aquele paciente precisar de novo, é melhor utilizar aquele antibiótico por um período mais curto do que por mais dias, né? Mas existe indicação de mais de 7 dias, mas o habitual são até 7 dias. E podendo avaliar esse paciente em 3 dias seria o ideal. A manutenção do tratamento por 3 dias após o desaparecimento da sintomatologia, né? Então aquilo que eu falei, tá? A manutenção, se a gente consegue visualizar, ver a cirurgia, acompanhar melhor aquele paciente em 3 dias, é o tratamento mais eficaz. Tanto que a gente vai orientar esse paciente que, caso ele não tenha a debelação dos sinais e sintomas de infecção nesses 3 dias, ele volte direto ao consultório, né? Porque a gente tem que ver se a prescrição foi a correta. Se a antibioterapia falhar, usar outro antibiótico baseado no antibiograma, que é esse exame específico onde a gente coleta aquela amostra, manda para o laboratório e daí vem um checklist de vários antibióticos que podem ser usados para aquele fim, porque aquele paciente já pode estar cursando com resistência. Avaliação de possíveis efeitos tóxicos, né? A gente sempre tem que avaliar, e aconselhável a administração meia hora antes ou 2 horas a 3 horas após as refeições, por conta da absorção, né, na mucosa gástrica, que geralmente a tecnologia dos antibióticos se faz na reabsorção lá dos antibióticos na mucosa gástrica, né, por via gástrica. Então, por isso que a gente pede para que eles façam meia hora antes, para não ter tanta interferência durante a alimentação.
ou 2 ou 3 horas após a refeição, porque a gente sabe que a parte de absorção gástrica já vai ter terminado. E como é que a gente indica esses antibióticos na odontologia? Quais são as indicações terapêuticas? Então, tratamento de infecções orodentais, profilaxia em pacientes com risco à endocardite bacteriana, prevenção de complicações sistêmicas em pacientes imunocomprometidos e prevenção de infecção pós-operatória, para melhorar muitas vezes o processo de infecção. Então, a gente também pode fazer o que a gente chama de profilaxia para infecção, que é diferente de profilaxia para endocardite bacteriana, porque a profilaxia para endocardite bacteriana vai ter uma indicação específica, né? A depender do grau de acometimento que aquele doente tem para a infecção de endocardite. Então, os antibióticos comumente usados em odontologia, então a gente tem aqui a grande penicilina, que é a mais utilizada, que é a amoxicilina de 500 miligramas. Aí a gente tem aqui outro medicamento mais associado, que vai melhorar muitas vezes a performance. Então, por exemplo, nas infecções maiores, nas osteomielites, nas osteonecroses, a gente pensa no Clavulin BD, que é a associação de amoxicilina com ácido clavulônico, nessa concentração aqui específica. E aí a gente tem uma performance maior através da associação dessa estrutura aqui do ácido clavulônico, vai fazer com que a meia-vida da penicilina, da amoxicilina, seja maior. Então, com isso, a gente vai ter uma posologia aumentada. Então, a amoxicilina, convencionalmente, a gente vai fazer de 8 em 8 horas por 7 dias. Já o Clavulin BD, o próprio nome já diz aqui, né? BD porque é Bindis, tomado 2 vezes. Então, por conta dessa associação e da maior concentração, a gente geralmente vai fazer ele de 12 em 12 horas, também por um período de 7 dias. E quando esses pacientes têm contraindicação do uso da amoxicilina, de modo geral, a gente pode ter a clindamicina, nessas concentrações de 150 a 300 miligramas, do metronidazol de 400 miligramas, a gente lembra do metronidazol geralmente nas infecções periodontais. E quando muitas vezes a gente aponta o antibiograma, quando o paciente tem resistência maior à amox, à clindamicina, à cefalosporina, aí a gente pode lançar mão do ciprofloxacina, na concentração de 500 miligramas. Então, em linhas gerais, esses seriam os antimicrobianos mais utilizados, os antibióticos mais utilizados na rotina da odontologia. Lembrando que a amoxicilina vai ser a principal penicilina utilizada para uso odontológico, por ser bactericida de parede, né? Por ter uma seletividade muito grande para bactérias gram-negativas e gram-positivas, tendo uma seletividade bem interessante para o uso terapêutico. E quando esses pacientes cursam com profilaxia antibiótica para endocardite, quando é que ela é recomendada? Quando muitas vezes as intervenções induzem o sangramento, então cirurgias, anestesias intraligamentares. Quando eu vou ter um procedimento que vai imprimir sangramento, aí a gente vai apontar essa profilaxia antibiótica. Muitas vezes os pacientes que têm prótese valvulares, né, que tem indicações específicas para isso, que a gente vai ver no próximo slide. E ela não é recomendada quando a intervenção, que com toda probabilidade não induz ao sangramento gengival. Né? Então, por exemplo, uma restauração, uma profilaxia, então a gente não recomenda, só apenas para as intervenções que vai ter indução de sangramento. Então, para profilaxia antibiótica, especificamente, os grupos de pacientes que vão ser indicados esse tipo de terapêutica serão os pacientes que têm cardiopatia valvular reumática, doenças valvulares adquiridas, cardiopatia congênita, válvulas protéticas, endocardite prévia, anomalias valvulares ou prótese intravascular e os pacientes que têm prolapso da válvula mitral com regurgitação mitral. Então, esses são os pacientes indicados quando tiverem uma recomendação específica de intervenção que induza um sangramento. Então, essa classificação aqui de pacientes, esse grupo aqui de pacientes especificamente,
tem essa indicação de fazer o uso dessa profilaxia. E eu sempre gosto de trazer esse quadrinho aqui, ó, para a gente lembrar o uso dessa profilaxia geral dos antibióticos. Então, qual vai ser o de escolha nessa profilaxia geral do paciente? A amoxicilina, na concentração de 2 gramas, aqui, ó, 1 hora antes do procedimento. E quando criança, faz nessa dose aqui de 50 miligramas por quilo de peso. Então, a gente tem essa indicação específica da amoxicilina como profilaxia antibiótica. Quando os pacientes têm indicação, ou sejam, são incapazes de fazer a medicação oral, a gente pode lançar mão de outro tipo de penicilina, que é dada por via parenteral, que é a ampicilina, onde a gente vai fazer 2 gramas intramuscular ou endovenoso. Em crianças, nessa concentração aqui, também de 50 miligramas por quilo de peso, intramuscular ou intravenoso, nos 30 minutos anteriores ao procedimento. E quando os pacientes têm alergia à penicilina, o que é que a gente vai utilizar? Atualmente, agora em 2021, saiu uma recomendação da American Heart Association, que eles só indicam a cefalexina, que é uma cefalosporina, e a azitromicina, como sendo as medicações utilizadas quando os pacientes são alérgicos à penicilina. Atualmente, a clindamicina não é indicada, né? Porque acreditam que ela não tem uma ação específica para essa profilaxia. Então, atualmente, é uma recomendação bem nova, o artigo foi publicado nesse semestre agora, que não indica mais a clindamicina, apenas a cefalexina e a azitromicina como sendo os substitutos dos pacientes que têm alergia à penicilina. Então, a cefalexina é feita 2 gramas também, 1 hora antes do procedimento, em crianças 50 miligramas por quilo de peso, e já a azitromicina vai ser utilizada 500 miligramas, as crianças 15 miligramas por quilo de peso, por via oral, 1 hora antes do procedimento. E quando os pacientes são alérgicos à penicilina e incapazes de fazer a medicação oral, aí a gente vai utilizar aqui, ó, uma cefalosporina de 3ª geração, que é a cefazolina. A clindamicina também não entra mais nessa indicação, nessa recomendação mais atual de 2021. Então, os adultos, 600 miligramas por 20 miligramas por quilo de peso endovenoso, nos 30 minutos anteriores ao procedimento, era o que a gente utilizava na clindamicina, que a gente não utiliza mais. E como a indicação específica para esse grupo de pacientes, a gente tem aqui, ó, 1 grama de cefazolina, que é uma cefalosporina de 3ª geração, na concentração de 1 miligrama, endovenoso ou intramuscular, 30 minutos antes do procedimento. E na criança é feita 25 miligramas por quilo de peso. Aí vocês podem me perguntar, essa recomendação é bem atual, né, bem nova. E aí o que vocês têm que lembrar da indicação da bibliografia, das seleções que vocês vão fazer, e também do livro que vocês vão estudar, né? Porque tem que seguir essa recomendação. Agora, se no concurso, na questão, indica a profilaxia atual, que é de 2021, que é bem recente, aí vocês têm que lembrar que a clindamicina, ela não entra mais. Os substitutos dela apenas, quando os pacientes têm alergia, será a cefalexina e a azitromicina. Então, lembrar sempre disso. Que vai depender da indicação da bibliografia do concurso, do livro que está sendo utilizado, ou se a questão faz essa ponderação, que é a atualização da American Heart Association para 2021, né, que tira a clindamicina como sendo uma indicação dessa profilaxia. Então, isso é sempre bom lembrar. Ok, gente? Ok, professor. Estou passando só um pouquinho do horário, mas só para terminar, ó, quando a gente fala de antimicrobiano, vocês estão conseguindo ver esse slide? Estamos sim. Agora saiu, né? Quando a gente lembra de antimicrobiano, a gente tem que lembrar que existem outros micro-organismos. Aí a gente tem que lembrar dos antirretrovirais, dos antivirais de um modo geral, e a gente também tem que lembrar dos outros antimicrobianos, que são os antifúngicos.
que a gente também utiliza. Então, além dos antibióticos, que são antimicrobianos que a gente vai utilizar, a gente tem que também lembrar dos antivirais e também dos antifúngicos. E aqui em odontologia eu gosto sempre de falar, aí vai ter uma disciplina específica que vocês vão lembrar bem disso, que é na estomatologia 2, por exemplo, onde vocês vão estudar casos específicos de paciente, por exemplo, que tem vesículas nessa região aqui, ó. Vocês conseguem acompanhar? Conseguimos sim. Então a gente está vendo aqui ó, um paciente que. Ai, caramba. Um paciente que tem vesículas, vesículas em região do lábio, em região perioral, tanto do lábio inferior quanto do lábio superior, e crostas. Essas vesículas, geralmente, elas precedem sinais que a gente chama de prodrômicos. O paciente antes vai referir que teve, por exemplo, prurido, coceira na região, dor, vermelhidão, e muitas vezes 24, 48 horas depois, esses sinais prodrômicos de vermelhidão, né, dor, prurido, né, coceira nessa área, vão aparecer nessas vesículas. Aqui, gente, a gente tem um caso clássico de herpes tipo 1, herpes labial tipo 1. Então, para esses casos aqui específicos, a gente usa os antirretrovirais. E a gente lembra que para esse caso específico de herpes simples tipo 1, que a gente tem aqui a reativação do herpes vírus tipo 1, que é um grupo de herpes vírus, que tem essas manifestações típicas nessa região de vermelhão do lábio, que pode muitas vezes preceder exposição solar em excesso que o paciente possa vir a ter, estresse, tá também muito vinculado, né? Queda de imunidade também, para pacientes imunocomprometidos, pode acontecer. Então, quando os pacientes têm essa sintomatologia aqui presente, no caso, né, essas vesículas e crostas nessa área, muitas vezes eles são medicados com os antirretrovirais. Aí a gente lembra desses antivirais específicos, principalmente os retrovirais, o aciclovir, que é o medicamento mais utilizado para esses pacientes, que a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso aqui específico, quando tem essas alterações ainda de vesículas, cabe utilizar a prescrição de duas formas. A associação do creme, do aciclovir creme, nessa concentração de 50 miligramas, né, 3 vezes ao dia, por 5 dias. Associado a isso, as tomadas do aciclovir, 200 miligramas, sendo que vamos fazer por dia, durante mais ou menos 5 dias, 1 grama. Então, o paciente vai tomar 5 vezes ao dia, ou seja, praticamente de 4 em 4 horas, quando existe essa sintomatologia aqui presente. As vesículas, associada com crostas e dor associado. Quando o paciente só está apenas na fase de crosta aqui presente, ó, muitas vezes o creme não vai ser indicado. Vai ser apenas indicado o antiviral por via oral, porque a gente vai querer fazer com que eles tenham a remissão dos sinais e sintomas, principalmente na fase de cicatrização, por um período, opa, desculpa, por um período menor. Quando o paciente muitas vezes tem resistência ao uso do aciclovir, a gente pode lançar mão de outros medicamentos, como por exemplo o penciclovir, que já é um antirretroviral de geração mais avançada. E a gente pode fazer essa associação do creme e das tomadas orais por um período maior de 7 dias. Né? Ou de 8 em 8 ou de 12 em 12, a depender da exacerbação de sintomas. Lembrando que apenas a fase de vesícula vai ser prescrito o creme. Quando não tem vesícula, a gente já não utiliza mais o creme. Quando os pacientes, por exemplo, são orientados nos sinais, por exemplo, prodrômicos, ele começou a sentir a área vermelha e começou a sentir dor associado a essa dor, o aparecimento das vesículas, aí cabe ele usar o creme associado com
o antiviral oral. Quando tem essa fase mais de crosta, sem o aparecimento das vesículas, o creme não vai fazer mais tanto efeito. Com o uso dessa medicação, faz com que o paciente tenha um ciclo de aparecimento da doença menor. Então, um herpes que pode durar 7 a 15 dias, a gente pode trazer para 5 dias, por exemplo, ou 3 dias. Então, a gente utiliza dessa forma. E o outro caso que eu quis trazer aqui para terminar a aula para vocês, a gente nota aqui um paciente que aparece áreas brancas na região do palato, região da língua. Essas áreas brancas, elas são destacáveis à raspagem. E muitas vezes os pacientes também têm uma queixa de ardência, sentem um gosto amargo na boca, uma ardência na boca. E muitas vezes quando a gente faz o raspado com gaze, essas áreas se destacam. Aqui em outro caso, a gente também vê na região de fundo de vestíbulo essas alterações que lembram nata de leite. E quando muitas vezes a gente utiliza essa manobra de raspagem nessa área, isso se destaca. Quando isso acontece, a gente está diante do que a gente chama de candidíase pseudomembranosa. Só que essa candidíase ela pode ser dessa forma aqui pseudomembranosa, onde a gente consegue destacar a raspagem, e ela pode ter assim também vermelha, tanto na área da língua, numa alteração que a gente chama de glossite romboidal mediana, que é uma lesão causada por fungo, geralmente associada a pacientes que não têm uma boa higiene da língua, associado também a pacientes, por exemplo, que têm associação com diminuição da imunidade. Isso acontece bastante em criança, nessa região perioral, ou nessa região aqui de comissura labial, nos pacientes também que têm dificuldade de higienização, são portadores de prótese total ou edentados totais. Eles perdem a dimensão vertical de oclusão e começam a ter essas alterações aqui, vermelhas na comissura do lábio, que muitas vezes também tem uma queixa de prurido, né, de coceira. E a gente tem também aqui outras áreas aqui, vermelhas na região da língua, que muitas vezes, nesse caso aqui específico, está associada a déficit de higiene ou imunossupressão. Né? Esses casos aqui também são candidíases, que a gente chama de candidíase atrófica, ou aqui também chamado de quelite angular. Então isso aqui, gente, é uma lesão fúngica. E nessa lesão fúngica a gente vai tratar com antifúngico. Então, para esses casos aqui específicos, nós temos os antifúngicos bastante utilizados na odontologia, que é a anistatina, a suspensão oral, 100.000 unidades internacionais por ml, frascos de 40 ml. Geralmente os pacientes fazem bochechos 3 vezes ao dia, geralmente por 1 a 2 minutos, e geralmente eles podem engolir, principalmente quando a candidíase vai para a região de orofaringe. Então, a anistatina, os pacientes podem fazer a deglutição. O Dactarin oral também é outro tipo de antifúngico, que geralmente a gente utiliza para os pacientes que são, por exemplo, diabéticos, que não podem fazer uso da suspensão oral porque contém açúcar, aí eles vão usar o gel local, que é o Dactarin, na concentração de 20 mg por grama, uma bisnaga de 40 gramas. E quando muitas vezes o paciente tem candidíase sistêmica, né, na orofaringe ou mais resistente, eles têm que fazer uso da medicação intraoral. Aí a gente lembra do fluconazol, na concentração de 150 miligramas. Aí eles podem fazer uso uma vez por semana, durante 2 semanas. E quando eles são imunocomprometidos, os pacientes HIV positivos, por exemplo, a gente pode utilizar o fluconazol uma vez por semana durante 4 semanas. Então a gente faz um período maior. A gente tem também o itraconazol, que é outro tipo de antifúngico, também a gente pode utilizar. O clotrimazol associado com gel de natrozol, geralmente para ação local, quando os pacientes têm resistência ao Dactarin, que é o miconazol, ou muitas vezes usar o cetoconazol. Na odontologia, geralmente a gente não usa nem o itraconazol, nem o cetoconazol, porque eles promovem maior efeito hepatotóxico. Então, está mais vinculados à prescrição na dermatologia, para as infecções fúngicas de pele. Das mucosas, a gente geralmente tem uma eficácia maior com a anistatina, com o miconazol e com o fluconazol. São os mais utilizados. Então, esses seriam os antifúngicos mais utilizados em odontologia de modo geral.
Ok, gente? Dúvidas, perguntas?